2 Timóteo 3:1. 2 Timóteo 3:1. Deixa eu fazer uma breve reflexão. Eu botei o nome de tempos difíceis. A gente vai fazer uma breve reflexão sobre esses tempos difíceis. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade. Normalmente a gente sempre passa por algum tempo, né? Mas eu quero falar do tempo difícil que nós todos estamos passando, que é comum a todos. E eu quero dar esse texto aí da segunda carta que Timóteo escreve, que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3, verso 1. Então, o tema é tempos difíceis, segunda carta que Paulo escreve ao seu filho amado e pastor Timóteo, no capítulo 3, verso 1. Diz assim a santa palavra de Deus: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Segunda carta de Paulo a Timóteo, verso 3, verso 1, diz assim: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pai, fala, Senhor, aos nossos corações nessa manhã, que o Senhor possa tratar com cada um de nós, Senhor, que o Senhor possa tratar com a nossa vida, que possamos compreender, Senhor, que tempo é esse, que dificuldade é essa, Senhor, aonde nós estamos inseridos nesse tempo, o que nós como igreja, Senhor, devemos fazer durante esse tempo, Pai, como devemos atuar durante esse tempo, Pai. Quanto tempo é, Senhor, que vai durar, Senhor, a dificuldade desse período, Senhor, de tempo na nossa vida, Pai, na vida da nossa família, na vida da nossa sociedade. Em nome de Jesus, traga discernimento espiritual para a vida de cada um de nós, Senhor. Traga, Senhor, um discernimento, Pai, de espírito, Pai, um discernimento também, Senhor, de mente, Pai, nas nossas vidas, a fim de que, Pai, em nome de Jesus, Senhor, possamos sair daqui diferentes da maneira que entramos, Senhor, possamos sair daqui, Senhor, cheios, Senhor, de fé, Pai, possamos sair daqui cada vez mais, Senhor, cheios e cheios, Senhor, da Tua visão, do Teu Espírito. Então coloque em nós, Senhor, e derrame em nós, Senhor, uma fé sobremaneira, Pai, a fim de que possamos enfrentar as dificuldades do mundo, Pai, enfrentar qualquer tipo de tempo, Pai, enfrentar o vento contrário, a vicissitude. Em nome de Jesus, fala ao Teu povo, Pai, que está sedento para ouvir Sua voz, não a voz, Senhor, de um homem, Senhor, mas a voz de Ti, Senhor. Então fala aos nossos corações, Senhor, que possa ser, Senhor, um alento, resposta, que possa ser, Pai, uma palavra, Senhor, que possa trazer a cada um de nós, Senhor, um retorno, Senhor, às vezes de questionamentos que fazemos, Pai, sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo, sobre o nosso dia a dia. Então, em nome de Jesus, Senhor, não se aparte de nós o Teu Espírito, Pai, fala conosco, abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente, Pai, para que haja a transformação dela através da Tua santa palavra, Pai, que eu não possa ser um empecilho, Pai, por conta, Senhor, da minha humanidade, do meu ego, do meu eu. Não, Pai, que eu possa aqui ser apenas um canal para entregar aquilo que Tu tens para a Sua igreja, Pai, que sempre é o melhor para a vida de cada um deles, Pai. Então, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Você tem alguma dúvida sobre o que a gente vive nos dias de hoje? Você tem alguma dúvida de entender que nós estamos vivendo tempos difíceis? Ou você tem total certeza desse pensamento? Não, nós realmente vivemos tempos difíceis. Ou de repente você pensa que não, nós não estamos vivendo tempos difíceis, nós já vivemos tempos difíceis, nós estamos vivendo agora tempos tranquilos, tempos de um mar calmo, tempos de tranquilidade. Bom, eu posso dizer por mim que de fato nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu falo nós como igreja de Cristo. E nós como igreja de Cristo, nós temos um compromisso com o nosso Deus, o de sermos diferentes
E nós, como igreja de Cristo, esse compromisso que nós temos de sermos diferentes, em ambientes hostis e indiferentes, ele acontece quase que 24 horas por dia na nossa vida. Porque aonde a gente não encontra hostilidade, nem indiferença, normalmente é dentro da casa do nosso Deus, enquanto igreja. Porque no mundo, o que a gente encontra é o tempo todo esse tipo de ambiente: hostilidade, indiferença. E nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade de sermos uma igreja diferente, que produza pessoas diferentes, com compromisso profundo com a palavra de Deus, para que a gente possa fazer diferença na sociedade. Senão não vale de nada, senão não serve para nada a nossa fé, senão não serve para nada o nosso compromisso com o nosso Deus, se nós não formos fazer a diferença na sociedade mundana, na sociedade secular. E olha, digo isso, e deve sempre ser assim em todos os aspectos, porque Deus, o próprio Deus, nos vocacionou para isso, para sermos diferentes e fazermos a diferença nesse mundo. Nós não somos vocacionados, nós não nascemos, Deus não nos separou para sermos iguais ao mundo. Não, nós somos vocacionados e Deus nos separou para nós fazermos a diferença nesse mundo. Devemos fazer a diferença nesse mundo em todos os contextos e aspectos, no contexto social, no contexto político e, sobretudo e acima de tudo, no contexto espiritual. Se a gente olhar à nossa volta, é fácil a gente compreender que a gente vive um lamentável caos, um caos que é geral, não só na sociedade brasileira, mas na sociedade mundial. Pessoas doentes de um mal grave e crônico, pessoas contaminadas e correndo um risco iminente de morte espiritual. Nós andamos pela cidade onde vivemos, por onde podemos passar, parece que encontramos pessoas que são verdadeiras caveiras, pessoas que estão vivas por aparência, mas por dentro espiritualmente são pessoas mortas. É uma degradação moral, uma degradação espiritual, que é claro e deve ser preocupante em nosso meio. Nós, como igreja, devemos nos preocupar com essa degradação moral e espiritual que o nosso mundo vive, que o mundo secular vive. Essa degradação moral e espiritual tem uma raiz, e a raiz é a falta de temor, a falta de temor do conhecimento de Deus. A apostasia é a porta do colapso moral de qualquer sociedade, em qualquer lugar do planeta Terra. Quando as pessoas se afastam de Deus, quando se perde o temor, quando se perde o temor de Deus, quando não se valoriza o conhecimento de Deus, a sociedade ela se afunda no pecado, ela se afunda no lamaçal do pecado. Oséias 4:6, na parte A, ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento de Deus é a raiz da degradação moral, é a raiz da degradação espiritual de uma sociedade corrupta, uma sociedade colapsada. Miqueias, assim como Oséias, os dois foram contemporâneos. Lá no capítulo 3, do verso 9 até o verso 11, diz assim Miqueias: escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se
4:12 diz assim: portanto, assim farei com você, Israel. E porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Todos esses 3 profetas, todos eles que foram contemporâneos, eles tinham em comum algo: o amor a Deus e o viver em uma sociedade materialista. Não é diferente de hoje. Vivemos numa sociedade altamente materialista, uma sociedade opressora, assim como eles viviam. A sociedade que eles viviam, como a nossa de hoje, é entregue à idolatria, as práticas mais absurdas. Vivemos no meio de um mar de injustiça, de todos os níveis: moral, social, espiritual, político. Mas mesmo assim, mesmo diante desse cenário, esses profetas, eles não se calaram, eles não ficaram calados, eles denunciaram a apostasia, eles não se silenciaram diante daquela situação, nem que isso lhe custasse as suas vidas. E preste atenção, meu irmão, minha irmã, Deus sempre levantou homens e mulheres, sempre levantou pessoas em todos os tempos para denunciar o pecado. Naquela época, Deus sempre levantou profetas para denunciar o pecado de Israel. Aqueles 3, Amós, Oséias e Miqueias, denunciaram. Depois Isaías, depois mais à frente Jeremias e Ezequiel, eles tinham o mesmo discurso. Se você pegar o livro desses profetas, você vai ver que o discurso é o mesmo. Eles eram profetas que falavam do juízo de Deus, mas tinha outra coisa que eles falavam também: eles eram profetas da esperança. Não adianta só profetizar o juízo de Deus. Tem gente em cima de altares, em cima de plataformas, só profetizando o juízo de Deus, falando do juízo de Deus, esquecendo de falar da esperança que há em Deus, porque há esperança em Deus. Todos eles, basicamente, trabalharam em cima de 3 pontos: denunciaram o pecado, anunciaram o juízo de Deus e falaram sobre algo que é importante que a igreja fale, que é a restauração baseada no arrependimento do povo. Só há restauração de um povo quando há um profundo arrependimento desse povo das suas práticas imorais e absurdas. E nós não devemos apenas denunciar o pecado, nós não devemos apenas falar apenas sobre o juízo de Deus. Olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus é fogo consumidor. Não, nós devemos falar também sobre arrependimento, sobre restauração, falar que há esperança para esse tempo difícil, para esse meio colapsado, para essa sociedade injusta e imoral. Esses homens ofereceram a oportunidade de chamar o povo ao arrependimento, e nós, como igreja, nós temos essa obrigação também. Há de falar a mesma coisa, há de ter o mesmo discurso, a oferecer a todos a oportunidade para que se arrependam, para que possam receber também, como eu e você recebemos, a graça de Deus. Oséias 4:1 diz: filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. E veja quais são as controvérsias que Deus tem com os moradores da terra, naquele mundo colapsado de iniquidade que Oséias vivia. Ele fala: não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. A impressão que eu tenho quando eu leio o livro de Oséias, que é um livro pequeno, parece que Oséias ele vive hoje, parece que Oséias vive no nosso meio, parece que Oséias vive no nosso bairro, parece que a gente encontra Oséias no supermercado, a gente encontra Oséias no açougue, parece que a gente encontra Oséias na rua, parece que a gente encontra Oséias dentro do ônibus, parece que ele vive aqui no nosso país, no nosso meio, no nosso bairro.
que não há verdade. Isso é uma verdade, não há verdade no nosso meio. Quantas fake news nós temos visto nesses últimos dias? E agora nós temos tanto veículo de informação, uma velocidade extrema de saber o que é verdade e o que não é verdade. E de qualquer maneira, quantas fake news acontecem nos dias de hoje? O abandono da verdade é a causa da vida desregrada. E quando se abandona a verdade, meu irmão, na realidade, perdem-se os paradigmas. Isso é um problema sério. E Deus fala: eu tenho uma controvérsia com os moradores da terra. Por quê? Porque Deus está insatisfeito porque está faltando verdade. O que a gente assiste hoje é um festival de mentiras. Você olha para as pessoas e você percebe que elas não estão falando a verdade. Muitos estão construindo uma série de coisas em cima de mentiras. É o que hoje nós chamamos comumente de narrativa. O que se chama de narrativas no dia de hoje, na realidade, são mentiras. E Deus diz isso através do profeta Oséias: estou aborrecido com os moradores da terra porque está faltando verdade. Falta de verdade. Mas ele não fala apenas na verdade, ele também fala que não há amor. Ele diz que está faltando amor. Meu irmão, minha irmã, a falta de amor rega a impiedade e desaba na perversão. Onde não tem amor, sobra impiedade. Onde não tem amor, sobra perversão. Muitas coisas que fazem em nome do amor é perversidade. Não, eu faço isso porque eu amo. É pecado. Muita coisa que se faz em nome do amor é perversidade, é pecado. E quem diz isso é a palavra de vida. Muitas pessoas fazem coisas em nome do amor, mas estão afrontando o Deus forte e verdadeiro. Pessoas afrontando em nome do amor do Senhor. Por fim, além da falta de amor e falta da verdade, o profeta informa que Deus tem uma contenda com os moradores da terra por falta de conhecimento de Deus, por falta do conhecimento de quem é Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus. Porque quando o homem não coloca Deus no seu devido lugar, por falta de conhecimento, ele se expõe e se coloca como medida de todas as coisas. Isso é um problema. O homem, por falta de conhecimento de Deus, acha que ele é a referência. Eu sou o cara. Eu sou a referência. Ele tira de Deus aquilo que deve ser entregue para ele, a referência da nossa vida. Quando o homem deixa de colocar Deus na centralidade de todas as coisas, ele se destabiliza. E ele se rende aos vícios mais degradantes. Quando o homem não coloca Deus na centralidade de todas as coisas, a perversão acontece. O pecado é iminente. Aonde não se tem o conhecimento de Deus, nós assistimos a terríveis barbáries. E isso a gente assiste no Brasil, a gente assiste fora do Brasil, a gente assiste no mundo de hoje. Porque aonde falta o conhecimento de Deus, sobra injustiça. Muita injustiça. Jeremias 11:17 diz: porque o Senhor dos Exércitos, que a plantou, anunciou contra você uma calamidade por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram. Porque me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Abandonaram o Senhor, se afastaram de Deus. Por causa disso, trouxeram a sua própria ruína. E quem diz isso é o próprio Senhor. E isso acontece, e não aconteceu na época de Jeremias, acontece com todas as sociedades que abandonam o Senhor. Todas as sociedades que abandonam o Senhor, Deus derrama a sua ira. E em Hebreus 10:31 diz que terrível coisa é cair na mão de Deus irado. Falta de temor
de tremor, falta de conhecimento. A sociedade que é composta por famílias, ela está se desmoronando porque Deus está do lado de fora da casa da família. Deus não faz parte. Deus parece que é um brinquedo que a gente coloca do lado de fora, no quintal de casa. E quando a gente quer que tenha alguma coisa que aconteça na nossa vida, a gente pega aquele brinquedo e aí a gente coloca dentro de casa e fala: olha, brinquedo, eu quero que aconteça isso. E o brinquedo tem que fazer. Aí depois que acontece, a gente pega o brinquedo e coloca ele lá no cantinho, do lado de fora, pegando sereno, pegando sol, se sujando. As famílias têm tratado Deus assim. Por conta disso, desse abandono de Deus, tem surgido problemas, dúvidas, dificuldades, tudo isso consequência do abandono de Deus. Por quê? Porque colocaram Deus do lado de fora das suas casas. Os profetas, esses homens de Deus, eles foram arautos da justiça e do juízo. Eles não tiveram medo de condenar o pecado. Tem gente que quer agradar todo mundo, dá a mão para Deus e dá a mão para o diabo ao mesmo tempo. Homens que condenaram as injustiças, homens que condenaram as corrupções sociais, morais, religiosas daquela época, homens que condenaram a apostasia, o esfriamento da fé, a renúncia da fé. Homens que anunciaram o juízo de Deus, mas também, como foi falado anteriormente, profetizaram restauração. Mesmo em meio às calamidades, Deus continua sendo fiel. Mesmo em meio à calamidade, Deus continua sendo misericordioso, porque Ele promete restauração. Ele promete restauração àquele que se arrepende de todo o seu coração. Miqueias 6,8 diz: Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Meus irmãos, por causa da natureza pecaminosa do ser humano, nos dias do profeta até hoje, na realidade a situação não melhorou. Ela só piorou. O pecado se agravou. E daí o alerta de Paulo ao seu filho Timóteo, que a gente leu no texto central da exposição. E eu quero relembrar você que essa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo é a última carta que Paulo escreve em todas as suas cartas do Novo Testamento. E ele endereça essa carta ao jovem pastor Timóteo, que estava tomando conta de uma igreja numa cidade já edificada, uma cidade centralizada, cosmopolita, uma cidade difícil de se tomar conta de uma igreja, que era Éfeso. Então Deus colocou, através de Paulo, o seu filho Timóteo, um jovem, dentro de uma igreja que a gente pode dizer cascuda, para ele tomar conta. E Paulo alerta Timóteo. Por quê? Porque Paulo queria levantar Timóteo em fé, para que ele pudesse ter capacidade moral e espiritual para combater o porvir. É difícil, meu irmão. É difícil. É difícil manter a capacidade moral e espiritual no meio daquela situação toda. Mas Paulo queria encher Timóteo de fé. Na visão de todos os escritores do Novo Testamento, os últimos dias eles são retratados como o período da primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda. Isso na visão de todos os escritores do Novo Testamento. Os últimos dias eles dizem respeito à primeira vinda até a segunda vinda. Então, se for assim, e nesse sentido, a igreja cristã, ela vive hoje sobre os últimos dias. Ah, mas 10, 1 ano, 2 anos, não interessa. São os últimos dias. Então, se a gente pensar assim nesse contexto, quando Paulo escreve para Timóteo essas palavras, Timóteo já vivia os últimos dias.
e escreveu, nesses últimos dias sobrevirão dias difíceis. Em outras palavras, Paulo está falando assim, Timóteo, a gente está vivendo tempos difíceis de suportar, tempos difíceis de lidar, tempos difíceis de serem enfrentados. E esses dias difíceis, eles não vão afetar apenas você, eles vão afetar a família, eles vão afetar a sociedade, e eles vão afetar a igreja, e a igreja de Cristo. Porque esse tempo, ele é decorrente dos homens maus. E nós estamos assistindo isso pela televisão, pela internet, aqui no Brasil, aqui no mundo. Homens maus campeando por causa da atitude de homens maus. Nós estamos vivendo dias difíceis que estão afetando diretamente a sociedade, a família e a igreja. Paulo fala na segunda carta a Timóteo, a partir do capítulo 3, na sequência dos seus escritos, principalmente lá no versos 2 e 4, ele mostra que esses homens maus estão atingindo diretamente a sociedade e a família. E depois ele fala no verso 4 ao 9 que esses homens maus estão atingindo a igreja. E ele destaca as características desses homens maus. São 19 características que Paulo destaca lá na segunda carta que ele escreve a Timóteo sobre esses homens maus. 19 características. É só você dar uma olhadinha com carinho nessa carta que você vai encontrar facilmente essas características. Nos últimos dias, esses homens vão se destacar porque trarão um prejuízo terrível para a família, para a sociedade e para a igreja. Paulo fala de orgulho, fala de arrogância. E o que a gente está vendo hoje? O que a gente vê nos veículos de comunicação? A arrogância dos homens maus. Os últimos dias serão tempos difíceis. Homens desafeiçoados, irreverentes, ingratos, caluniadores, cruéis. Quantos homens cruéis a gente vê nos dias de hoje? Só para refrescar a memória, a gente saiu de uma pandemia aí que um ano e pouco. Quantas pessoas roubaram dinheiro destinado à saúde? Isso é crueldade, mano. Gente desviando dinheiro. E gente morrendo por causa do desvio de dinheiro. Isso é crueldade para o povo. Homens maus, amigos dos prazeres, pessoas, milhares delas morrendo. E esses homens maus se afundando nos prazeres mundanos. Paulo termina dizendo a Timóteo, foge dessas pessoas, foge desses caras, foge deles. Tome cuidado. A sociedade sem sabedoria e ética é uma sociedade morta. Sociedade que não tem ética, que não tem sabedoria, ela já está morta. Ela já morreu. Por isso Oséias fala certo. Meu povo caminha a passos largos para a perdição, porque está faltando conhecimento e conhecimento de Deus. Mas mesmo diante de todos os problemas, Paulo orienta Timóteo lá na sua primeira carta, no capítulo 2, de 1 a 4. Ele fala, olha, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, orações de graça, em favor de quem? De todas as pessoas. Ele não estava falando apenas da igreja. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Aí ele fala, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Meu irmão, toda quarta-feira a gente ora aqui por todas as pessoas que fazem parte como autoridade desse país e fora desse país, independente do viés político ou de qualquer coisa. Por quê? Porque nós, como igreja, não podemos ser indiferentes às palavras de Deus. Nós temos que orar, mesmo em dias difíceis, orar pelos nossos governantes, nossas autoridades,
tem influenciado a nossa nação e o mundo em geral. Nós temos que orar pela nossa cidade, porque a nossa cidade e a prosperidade nossa depende da prosperidade da nossa cidade. E mais do que nunca, nesse contexto que vivemos como crentes verdadeiros, que primam pelo estudo da palavra de Deus, a gente precisa agir dia após dia nessa sociedade, no Brasil, no Duque de Caxias, em Vila Maria Helena, nesse momento que estamos vivendo, com consciência de que Deus está no controle, porque Deus sempre esteve no controle de todas as coisas, e é Deus quem levanta as autoridades, e é Ele quem tira as autoridades. Presta atenção numa coisa, meu irmão, porque muita gente reclama sobre isso, mas a autoridade, seja ela qual for, ela foi constituída por Deus, e ela foi constituída por Deus, às vezes para o nosso bem e às vezes para o nosso mal, por incrível que pareça, mas foi Deus que permitiu. E qual a nossa obrigação? Antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todas as pessoas que exercem a comunidade. O que nós devemos fazer? Orar. Orar por todas as pessoas. Agir com discernimento. Salmo 146, 3 diz: não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Então devemos confiar em quem? No Senhor. Porque maldito o homem que confia no homem. Nós devemos ter também responsabilidade de vivermos de maneira digna a nossa cidadania terrena. Mas a gente tem que ter a consciência e a plena convicção que nós somos co-cidadãos do céu. O nosso rei, ele não é aqui, ele é no céu. Nós estamos caminhando para lá. Mas nós temos uma obrigação, como igreja de Cristo. Vai criticar? Critique com responsabilidade. Não seja leviano. Não se meta no que não sabe. E muito mais, não se meta naquilo que está oculto. Porque por trás daquilo tem alguma coisa que pode te afetar e afetar a sua vida. Nunca se esqueça que os tempos são difíceis porque os homens são maus. Por isso é que os tempos são difíceis. A raiz desses tempos difíceis é que esses homens são egoístas ao extremo, amigos de si próprios. E quem pode mudar isso? Somente o Evangelho. Somente o Evangelho pode mudar as pessoas. E é nisso que a gente tem que depositar a nossa esperança, na restauração, com base no arrependimento, em cima daquilo que o Evangelho pode fazer, que é transformar mentes e corações. A gente não pode achar que está tudo bem e deixar que as coisas aconteçam à deriva. Nós, como igreja de Cristo, sabendo qual é o mal, o tempo, a raiz dele, nós temos que orar, confiar em Deus, colocar o dedo na ferida, não só para indicar, mas para curar também, porque o Evangelho transforma. O Evangelho tem o poder de mudar o coração do homem. Por isso, a esperança do mundo é o Evangelho. Atos 4, 12, Lucas diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, mesmo em meio aos tempos difíceis, ao tempo que a gente passa de dificuldade, a gente pode ser muito mais abençoado do que a gente é. Basta nós nos aquebrantarmos, basta nós confiarmos, basta nós reconhecermos que Deus é o Senhor. E isso não vale apenas para a igreja, não. Isso vale para o mundo, para o Brasil, para o Rio, para o Duque de Caxias, para a Maria Helena. Com certeza, nós seremos muito mais abençoados. Então, traga essa reflexão. Os tempos são difíceis,
E nós precisamos ter a consciência de que necessitamos ter discernimento nesses tempos difíceis. Meu irmão, não tem nada mais vergonhoso que o crente falar aquilo que ele não sabe, que ele não tem discernimento para aquilo. Chega a beirar a raia da vergonha e envergonha o Evangelho. A gente tem que saber a hora que a gente tem que abrir a boca para falar na hora certa, falar com sabedoria, falar com profundidade, porque a nossa palavra tem que sair da nossa boca temperada com sal, porque senão a gente vai ser mais do mais que está aí fora. Nesse tempo difícil, a gente precisa ter consciência, fazer a leitura da realidade da nossa responsabilidade enquanto igreja. Os tempos são difíceis e a igreja de Cristo, ela não pode ir na onda ou ser massa de manobra, porque a gente foi chamado para ser cabeça e não cauda. A gente foi chamado para ser cabeça e não cauda. A gente tem que exercer a nossa cidadania terrena digna da nossa cidadania celestial. Muita gente, por conta dos tempos difíceis, tem sucumbido à degradação moral e tem convergido e feito e realizado as mesmas coisas que esses homens maus têm feito. Homens arrogantes, que são raízes de toda essa situação. E a igreja tem se misturado com essas pessoas a ponto de ninguém mais saber quem é e quem não é crente, quem é e quem não é cristão. E tudo por conta de tempos difíceis. Nós não podemos mudar as pessoas do jeito que a gente gostaria, mas a gente pode e deve, cada um de nós, mantermos a postura de cristãos verdadeiros que cumprem o exercício da verdade, do amor e do conhecimento de Deus, com temor e com tremor na nossa vida. Colocar Deus na centralidade da nossa vida, da nossa família, das nossas coisas. Não sucumbir e não usar o discurso do tempo difícil para poder fazer qualquer coisa. Porque senão, novamente, nós seremos mais do mais que está aí fora. A igreja tem exercido um papel muito difícil na nossa sociedade e tem sucumbido. A igreja de Cristo, ela tem sucumbido, principalmente aqui no Brasil. Ela tem sido a massa de manobra de homens maus. Ela tem ido na onda de homens maus. Tudo por conta da falta de conhecimento de Deus, de temor. Nós não podemos e não devemos sucumbir a todas as coisas que têm acontecido. A nossa dignidade, ela tem que ser exercida através de uma cidadania plena e do gozo dela de uma maneira firme, tendo Deus na frente de todas as coisas. Os tempos difíceis não é desculpa para que a gente possa fazer qualquer coisa que não seja da vontade de Deus e dentro da sua palavra. Vamos viver tempos difíceis até a segunda vinda de Cristo. Paulo escreve isso, e como eu falei anteriormente, os escritores do Novo Testamento entendem que os tempos difíceis, da primeira até a segunda vinda, a gente não sabe quando vai acontecer, até mesmo porque Jesus mesmo falou que quando viria como um ladrão, ou seja, a gente não sabe a hora, não sabe o local, não sabe como é que vai ser. Pode ser que a gente nem esteja mais aqui nessa terra. Pode ser que a gente esteja. Pode ser que aconteça de uma hora para outra. E como é que a gente tem que viver isso? De forma digna, de forma honesta, fazendo diferença nessa sociedade, não colocando o discurso do tempo difícil para que a gente possa sucumbir e fazer qualquer coisa. Está difícil para todo mundo. A igreja não
ser massa ali na onda, e não pode andar na onda desses homens maus. Fecha teus olhos, curva tua cabeça.